Sob a camada brilhante dos números que disparam nos painéis eletrônicos da bolsa, entre o brilho hipnotizante das barras de ouro guardadas discretamente em cofres e por trás dos anúncios frios sobre novos impostos que entram em vigor, existe uma mão invisível controlando tudo em silêncio. Essa mão é a inflação. As pessoas continuam correndo atrás das ondas do mercado financeiro, mergulhando nas febres do ouro e se preparando para novas medidas tributárias, como se cada um desses eventos fosse uma história isolada. Mas a verdade é outra. Tudo são apenas peças no mesmo tabuleiro, um jogo em que o jogador mais habilidoso é a inflação. Uma força silenciosa, mas poderosa o suficiente para reescrever o destino da economia global. Você está pronto para entrar nesse labirinto de mecanismos ocultos, onde todos os caminhos levam a um único centro? Bem-vindo ao Que Ninguém Te Conta, o lugar onde vem à tona verdades que a sociedade prefere esconder. Ouro. O preço do ouro no mercado interno. O que está realmente acontecendo? O preço do ouro não é apenas um jogo de oferta e demanda, é um jogo político e monetário, onde o poder financeiro, o controle do fluxo de capital e os cálculos macroeconômicos determinam o verdadeiro valor desse ativo. Em algumas economias, o ouro não é apenas ouro, ele se torna uma ferramenta de controle do dinheiro, de proteção do sistema financeiro e um espelho das políticas monetárias não declaradas do Estado. Primeiro, por que o preço interno do ouro nessas economias costuma ser muito mais alto do que o preço internacional? Em um mercado totalmente livre, o preço interno do ouro deveria acompanhar de perto o preço global, já que o ouro poderia circular livremente e qualquer diferença seria rapidamente corrigida. No entanto, na prática, em alguns países, uma grande e persistente diferença entre o preço interno e o preço mundial tornou-se algo normal por muitos anos. A razão central está no desejo do Estado de controlar a oferta de ouro. Quando o Banco Central controla ou monopoliza a importação de ouro, ele passa a ter o poder de regular a oferta para manter os preços no nível desejado. Se as importações fossem totalmente liberadas, o aumento da oferta faria o preço interno cair rapidamente e se aproximar do preço global. Por outro lado, quando a oferta é restringida, o ouro se torna escasso, os preços tendem a subir continuamente e deixam de refletir a real dinâmica global de oferta e demanda. As restrições ou proibições à exportação de ouro também impedem que essas diferenças de preço se ajustem, pois o ouro não pode sair do país para equilibrar o mercado. Como consequência, o mercado interno de ouro vai sendo transformado em um mercado desenhado pela política e não guiado pelas leis naturais do mercado. Não apenas o ouro, as taxas de câmbio nessas economias também costumam ser rigidamente controladas. Se o câmbio fosse totalmente flutuante, quando a moeda local se enfraquecesse, o preço internacional do ouro convertido para a moeda local subiria ainda mais. Mas quando o Banco Central controla o câmbio, o preço interno do ouro fica preso a uma faixa isolada, desconectada do mercado global. Dentro dessa faixa, o ouro deixa de ser apenas um metal precioso. Ele se torna uma espécie de moeda paralela, refletindo diretamente a forma como o Estado conduz suas políticas financeiras e monetárias. Segundo, por trás do controle do ouro, o que o Estado realmente busca? O ouro não é apenas um ativo de proteção. Em algumas economias, ele também é usado como um mecanismo para regular fluxos de capital e proteger o sistema financeiro, limitando a saída de dinheiro para o exterior. Se o preço interno do ouro fosse igual ao preço global, as pessoas poderiam comprar ouro facilmente e transferir seu patrimônio para fora do país de forma legal e rápida. Mas quando o preço interno é elevado muito acima do preço internacional, qualquer pessoa que tente mover riqueza para o exterior por meio do ouro precisa aceitar uma perda significativa de valor. Essa diferença funciona como um imposto oculto, tornando a saída de capital cara e pouco atrativa. O próximo objetivo é direcionar o dinheiro de volta ao sistema bancário. Quando o preço do ouro é mantido em níveis elevados, muitas pessoas passam a considerar depósitos bancários em vez de manter ouro, ajudando o sistema financeiro a preservar a liquidez. Quem ainda opta por manter ouro precisa aceitar o risco de grandes diferenças entre preços de compra e venda, o que dificulta a especulação de curto prazo. Se o ouro interno fosse barato e acompanhasse o preço global, grandes grupos especulativos poderiam facilmente criar movimentos artificiais,
manipular preços e gerar instabilidade financeira. Por isso, quando o Banco Central controla o preço do ouro limitando a oferta, a especulação se torna mais difícil, pois as diferenças de preço reduzem o interesse dos grandes jogadores. Nesse ponto, o preço do ouro deixa de ser apenas uma questão de oferta e demanda. Ele se torna um sinal de política econômica. Sempre que o preço interno do ouro sobe de forma anormal em relação ao preço internacional, isso costuma indicar que a política monetária está entrando em uma fase de transição, especialmente quando mais dinheiro é injetado na economia. Isso é afrouxamento monetário. Quando os governos querem estimular a economia, eles aumentam a emissão de dinheiro, reduzem as taxas de juros, enfraquecem a moeda local e as pessoas começam a direcionar recursos para o ouro. O preço do ouro sobe fortemente por causa do medo da inflação, já que ele é usado como uma proteção contra a desvalorização da moeda. Além disso, programas de reestruturação administrativa e de redirecionamento econômico também podem alterar os fluxos de capital. Quando o dinheiro é conduzido para fora do ouro e direcionado a imóveis, ações ou projetos de investimento público, o preço do ouro tende a se estabilizar ou a sofrer pequenos ajustes. Por outro lado, se a reestruturação é lenta ou ineficaz, o preço do ouro pode permanecer elevado ou até subir ainda mais. Durante períodos em que uma economia está ajustando sua estratégia financeira geral, o preço do ouro pode subir fortemente, enquanto o Banco Central evita intervenções agressivas. Isso sugere que as autoridades podem estar permitindo que o preço do ouro reflita uma fase de transição econômica. Se o Banco Central realmente quisesse derrubar o preço do ouro, poderia flexibilizar as importações para eliminar a diferença de preços. Mas enquanto isso não acontece, a pergunta permanece: o que vem a seguir? Primeiro cenário. Se a política de injeção de dinheiro continuar, a liquidez na economia aumentará cada vez mais, o medo da inflação crescerá e o preço do ouro continuará subindo. Se as taxas de juros continuarem caindo, o dinheiro fluirá ainda mais para o ouro, criando uma nova onda de alta. Segundo cenário. Se o Banco Central quiser esfriar o preço do ouro, basta flexibilizar a política de importação. Quando os direitos de importação são ampliados, a oferta aumenta e a diferença de preços se reduz rapidamente. No entanto, essa opção sempre envolve riscos. Se entrar ouro demais, o dinheiro pode sair do sistema bancário, reduzindo a liquidez e gerando instabilidade financeira. Terceiro cenário. Se a economia realmente se recuperar, o preço do ouro tende a se ajustar gradualmente por conta própria. Quando o capital retorna para imóveis, ações e atividades produtivas, o ouro perde seu apelo, mas esse processo leva tempo, e se a recuperação for lenta, o preço do ouro pode permanecer elevado por um longo período. Em resumo, o ouro não é um jogo para iniciantes. O preço interno do ouro não é determinado apenas pelo mercado, mas é profundamente influenciado pela política monetária, pela política fiscal e pelos mecanismos estatais de controle do fluxo de capital. A diferença de preços do ouro, portanto, torna-se uma ferramenta econômica e política implícita, permitindo que os governos regulem o capital, controlem os mercados e protejam o sistema financeiro. A injeção de dinheiro para estimular a economia, assim como o aperto ou a flexibilização das importações de ouro, pode mudar completamente o cenário. Mas os bancos centrais sempre mantêm a posição dominante nesse jogo. Quando você entende isso, deixa de ver o preço do ouro como apenas um número e passa a enxergá-lo como um espelho do que realmente está acontecendo dentro de uma economia. Com os impostos, acontece exatamente a mesma coisa. Impostos são uma arte de alto nível que apenas poucos realmente compreendem. Eles não são apenas uma forma de o Estado arrecadar dinheiro, mas um meio de controlar todo o comportamento financeiro da sociedade. Nem sempre é necessário impor leis rígidas e proibições diretas. Basta ajustar alguns números na tabela de impostos, aumentar ou aliviar a pressão em determinados setores e o fluxo de capital, assim como a mentalidade de centenas de milhões de pessoas, muda automaticamente. Quando os impostos são reduzidos em um setor, o dinheiro flui rapidamente para lá. Quando os impostos aumentam, o capital recua, deixando para trás setores pressionados. Reduzir impostos sobre moradia pode inflar o mercado imobiliário. Aumentar impostos sobre consumo pode levar as pessoas a ajustarem seus hábitos de gasto.
O resultado é que o dinheiro se move quase por instinto, como uma multidão guiada por placas invisíveis. Em uma visão mais ampla, os impostos são a principal ferramenta para direcionar o fluxo de capital em toda a sociedade. Quando muito dinheiro permanece nas mãos da população, os preços sobem e a inflação aparece. Quando o capital se concentra excessivamente em certos ativos, como imóveis ou ações, formam-se bolhas. Quando o dinheiro cruza fronteiras, é convertido em moedas estrangeiras ou investido no exterior, o sistema financeiro interno passa a correr o risco de perder o controle. Por isso, os governos são obrigados a usar os impostos como uma válvula reguladora, às vezes puxando o dinheiro de volta, outras vezes direcionando-o para setores considerados necessários. Então, por que fazer isso? Qual é o verdadeiro objetivo? Primeiro, manter o capital dentro do sistema doméstico, impedindo que grandes grupos de interesse acumulem ativos difíceis de controlar e limitando a saída livre de ouro e moedas estrangeiras. A economia, em essência, é como um lago. Se muito dinheiro, especialmente moedas fortes, escapa para fora, a liquidez se esgota e o sistema perde estabilidade. A criação de barreiras como impostos indiretos, controles de capital e restrições ao investimento externo é uma forma de manter o dinheiro dentro desse lago, evitando que a economia colapse diante de choques externos. Em outras palavras, é um método para escapar das armadilhas de crise que o sistema financeiro global sempre deixa prontas. Segundo, os impostos são usados para regular o comportamento das pessoas. O governo não proíbe diretamente você de gastar dinheiro, mas faz com que você gaste da forma que o sistema precisa. Se cada indivíduo fosse totalmente livre para gastar, investir e especular sem limites, o sistema rapidamente mergulharia no caos. Por meio de ferramentas como impostos sobre propriedades, impostos sobre transações financeiras e impostos sobre consumo, os governos direcionam silenciosamente o capital para setores prioritários. Quando é preciso estimular o consumo, os impostos são reduzidos. Quando se quer conter a especulação, impostos sobre transferências e patrimônio são elevados. Quando é necessário limitar a saída de capital, políticas cambiais são endurecidas, mantendo a máquina econômica funcionando e evitando instabilidades subterrâneas. Terceiro, controlar o ciclo econômico de forma deliberada. Nenhuma economia cresce para sempre, assim como nenhuma entra em recessão eterna. A regulação é necessária porque se a economia funcionasse totalmente livre, bolhas cresceriam fora de controle ou ocorreriam longos períodos de recessão, gerando instabilidade social, perda de controle do capital e enfraquecimento do poder econômico. Por isso, o Estado ajusta ativamente a respiração da economia, por meio de impostos, taxas de juros e mecanismos de injeção e retirada de dinheiro. Quando se deseja estimular o crescimento, os impostos caem, os juros diminuem, o crédito é flexibilizado e o endividamento e o consumo são incentivados. Quando é preciso desacelerar ou preparar uma redistribuição de ativos, os impostos sobem, os juros aumentam, o crédito é restringido e o dinheiro é retirado. Por meio desses ajustes intencionais, o comportamento de empresas e cidadãos é guiado por fases, ora estimulando o consumo, ora forçando a poupança, ou até empurrando pessoas para a venda de ativos durante crises. Assim, a economia não se move de forma natural ou totalmente livre, mas dentro de uma faixa controlada, projetada para manter o sistema funcionando sem permitir um colapso inesperado. Além de afetar diretamente o bolso, os impostos são uma ferramenta sofisticada para moldar expectativas e comportamentos financeiros coletivos. Você pode pensar que impostos servem apenas para arrecadar dinheiro, mas isso não é suficiente. Impostos são uma arte avançada de controle da mente. Os formuladores de políticas sabem muito bem que as pessoas tomam decisões com base em expectativas sobre o futuro. Basta ajustar levemente alguns números no sistema tributário para que as expectativas da sociedade se movam na direção desejada. Você acha que está tomando decisões por conta própria? Nem tanto. As mudanças nos impostos plantam silenciosamente imagens do futuro na sua mente. Otimismo ou pessimismo? Euforia ou medo? Você acredita que está escolhendo ativamente onde investir? Mas na realidade, está apenas reagindo a um jogo de expectativas cujo roteiro já foi escrito. No fim,
a economia se revela como um jogo que a maioria da população não entende de verdade. A economia não é uma máquina justa. É um jogo projetado com tanta sofisticação que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo arrastada por ele. Tudo foi programado antecipadamente por meio de regras invisíveis. Você precisa entender essas regras, porque não pode destruir o sistema. Ou aprende a se mover dentro dele, ou é levado pela corrente. O mais importante não é lutar contra o sistema, mas compreender por que um sistema assim existe. A Bolsa de Valores. O jogo do mercado de ações não é apenas um lugar para investir, mas também um mecanismo para legitimar ativos e distribuir riscos aos pequenos investidores. Ele costuma ser chamado de jogo dos ricos, não apenas pelo potencial de lucro, mas pela forma como realmente funciona nos bastidores. Observe atentamente como esse jogo opera. Primeiro, por que o mercado de ações é considerado uma ferramenta ideal para legitimar fluxos de capital? Porque sua alta liquidez permite que o dinheiro entre e saia com facilidade, quase sem questionamentos. Os valores dos ativos variam intensamente. Uma ação pode subir centenas por cento em pouco tempo e, ainda assim, ser considerada normal dentro da lógica do mercado. Nesse ambiente, números financeiros podem ser maquiados, expectativas infladas e fluxos de dinheiro considerados legítimos, desde que existam transações, enquanto a origem real do capital raramente é investigada a fundo. Por isso, a bolsa não é apenas um lugar de investimento, mas em muitos casos funciona como um mercado onde o dinheiro é limpo por meio de camadas complexas de negociações. Então, por que os governos constroem e mantêm mercados acionários? Um dos principais objetivos é ajudar empresas a aliviar a pressão das dívidas, colocando ações no mercado e distribuindo o risco entre investidores. As ofertas públicas iniciais tornam-se ferramentas para transferir o peso financeiro das empresas para a sociedade. Quando as empresas enfrentam dificuldades, o mercado pode ser sustentado por narrativas positivas, políticas de estímulo ou injeções de capital, elevando os preços das ações e permitindo que as companhias continuem captando recursos. Muitos países também criam estruturas legais para apoiar fundos de investimento, abrindo caminhos para a entrada legal de grandes volumes de capital e absorvendo o dinheiro da população. Quando os depósitos bancários perdem valor, as pessoas são incentivadas a migrar para a bolsa, onde o dinheiro continua girando dentro do sistema. Em períodos de crise, em vez de distribuir dinheiro diretamente à população, os estímulos costumam ser direcionados aos mercados financeiros para sustentar os preços dos ativos e salvar grandes empresas. Grandes fundos com vantagens de informação e recursos conseguem conduzir o mercado por meio de notícias, expectativas e relatórios financeiros, enquanto os benefícios fluem principalmente para as elites. O restante do risco é transferido aos pequenos investidores, que geralmente entram por último e arcam com as perdas quando o ciclo se inverte. Em resumo, o mercado de ações não é apenas um local de captação de recursos, mas também um espaço para vender dívidas, distribuir riscos e legitimar fluxos de capital. As empresas abrem capital para aliviar pressões financeiras. Grandes volumes de dinheiro buscam caminhos legais de entrada. E os pequenos investidores costumam ser os mais desgastados ao longo de ciclos repetidos de alta e queda. Então, por que os governos frequentemente resgatam grandes empresas e conglomerados, enquanto muitas pequenas empresas quebram e são deixadas de lado? A resposta está em como esse jogo realmente funciona na prática. As grandes corporações são vistas como a espinha dorsal da economia. Uma grande corporação não é apenas uma empresa, mas um elo fundamental de todo o sistema. Se uma grande corporação entra em colapso, o efeito dominó se espalha. Centenas de milhares de pessoas podem perder o emprego, trazendo junto a instabilidade social. Os bancos sofrem perdas severas, pois concederam empréstimos gigantescos a essas empresas. O Estado também perde uma fonte importante de arrecadação, já que grandes corporações costumam contribuir de forma significativa para o orçamento público. A confiança dos investidores é abalada, e os mercados financeiros correm o risco de colapsar em cadeia. O governo não pode permitir que esse cenário aconteça, porque o custo seria ainda mais perigoso do que imprimir dinheiro para resgatar. Salvar grandes empresas, em muitos casos, é salvar o próprio Estado.
porque se a economia desmorona, a estabilidade da estrutura de poder também fica ameaçada. Quando uma empresa grande demais quebra, o mercado de trabalho é duramente atingido. O desemprego aumenta e a confiança das pessoas no sistema se enfraquece. Se uma grande empresa entra em colapso, os bancos enfrentam o risco de perder bilhões em empréstimos, forçando o Estado a intervir para conter o efeito em cadeia. Caso contrário, todo o sistema financeiro pode entrar em uma sequência de inadimplências. E no final dessa cadeia de reações, algo sempre aparece: a inflação. Você pode trabalhar a vida inteira recebendo um salário mensal e ainda assim perder para um único choque inflacionário. Você tem emprego, tem um salário fixo. Parabéns! Mas não comemore tão cedo. Você economiza e a inflação vai consumindo esse dinheiro em silêncio. Você compra uma casa e o banco calcula juros para que você carregue a dívida por muitos anos, talvez por toda a vida. Você investe e sempre há alguém esperando para lucrar quando você cai na armadilha. Então, afinal, você está ficando mais rico ou apenas sendo drenado de forma legal? Amargo? Ainda não. Por isso, enquanto ainda é pobre, não se apresse em machucar uns aos outros. Com que dinheiro você vai se curar? Em muitos casos, as empresas só precisam de lucro, não necessariamente de ética. Se você acredita que basta trabalhar bem para ser valorizado, talvez esteja sendo otimista demais. Você é apenas um número na planilha do setor de recursos humanos. Leva bronca todos os dias. Aguenta pressão todos os dias. Se você pedir demissão, a empresa quase não pede nada. Se faz hora extra sem reclamar, eles não precisam contratar mais ninguém. Você trabalha 10 anos e seu salário pode nem crescer muito, porque sempre haverá alguém novo disposto a trabalhar mais barato. Então você está construindo sua carreira, ou ajudando seu chefe a trocar de carro todo ano? A razão é simples. As empresas preferem funcionários obedientes, porque são fáceis de controlar e fáceis de explorar. Salário baixo e cabeça baixada, com medo de perder o emprego, sem coragem de mudar. Recebe ordens e executa, sem questionar, sem exigir treinamento, sem causar problemas. Faz hora extra sem reclamar, aceita corte de bônus, ajuda a reduzir custos. Não se envolve com assuntos grandes, apenas faz sua pequena parte. O tipo de funcionário que a empresa mais gosta é aquele que nunca pergunta sobre faturamento e lucros. A conclusão é muito simples: trabalho não falta. O que falta é gente disposta a trabalhar barato. Se você não correr, alguém vai correr mais rápido do que você. A sociedade não se importa o quanto você está cansado ou pressionado. Ela só se importa se você ainda atende às exigências. Se você não se desenvolver por iniciativa própria, o mercado de trabalho vai descartá-lo. Se você não fizer, sempre haverá milhões lá fora prontos para fazer no seu lugar. Mas se você souber aumentar o seu próprio valor, você será quem escolhe, não quem é substituído. Todos os mercados funcionam em ciclos. Sobem até o topo, depois caem até o fundo, e esse ciclo se repete indefinidamente. Se você não entende o ciclo, acaba comprando no topo e vendendo no fundo. Enquanto isso, a inflação continua drenando suas forças em silêncio. Você trabalha a vida inteira e mesmo assim não consegue se erguer. O salário sobe devagar, enquanto o preço dos imóveis dispara. Quanto mais você economiza, mais seu dinheiro perde valor, e os ativos reais ficam cada vez mais distantes. Você passa 20 anos pagando uma casa. O banco precisa de apenas alguns segundos para tomá-la se você atrasar uma parcela. E no final, quem é o verdadeiro dono? Você trabalha duro, mas quem troca de carro todo ano é o seu chefe. Seu esforço faz a empresa crescer, mas o lucro final vai para o bolso de quem? Você investe esperando enriquecer, mas os ricos são sempre aqueles que vendem antes de você. Quando as boas notícias já estão por toda parte, geralmente é porque os tubarões já saíram em silêncio. O dinheiro, em essência, é dívida. Quanto mais você trabalha, maior se torna o seu fardo. E a inflação é a ferramenta que garante que seja difícil escapar desse ciclo. Os bancos não criam dinheiro diretamente. Eles controlam o jogo. Você deposita uma pequena quantia. Eles podem emprestar várias vezes esse valor para outras pessoas. Você se curva para pagar a dívida, enquanto eles recebem juros regularmente.
Se você não quer se tornar uma presa, não foque apenas em ganhar um pouco mais. Entenda como esse jogo realmente funciona. Se o episódio de hoje trouxe algo para você refletir, deixe um like, compartilhe e se inscreva no O Que Ninguém Te Conta para seguir esse caminho conosco. E agora, me despeço. Nos vemos nos próximos episódios.